movimentos realizados pelo planeta Terra. Então, na aula passada, nós falamos sobre o formato da Terra, certo? E aí a gente vai dar continuidade a esse assunto falando um pouquinho sobre os movimentos de rotação e translação. Eu acredito que vocês nem terão dificuldade em relação a esse conteúdo, né? Porque vocês estão vendo em geografia, então perceber que vocês estavam estudando, então vai ser tranquilo, ok? E aí para a aula de hoje, pessoal, eu trouxe um texto falando um pouquinho sobre esses movimentos, certo? Então a perguntinha do nosso texto é: por que existe o dia e a noite? Então aqui eu coloquei um resuminho, né? Então você já deve ter percebido que o Sol se movimenta durante o dia, não é mesmo? Todo mundo para observar o céu, né, em um determinado momento. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Eu já fiz isso várias vezes e faço direto. Mas será que o movimento é mesmo ele que faz? Bom, os movimentos aparentes dos astros celestes podem ser percebidos porque usamos alguns pontos como referência. Você já deve ter percebido que o horizonte é uma referência importante para percebermos o movimento aparente do Sol e de outras estrelas no céu. Então, muitas vezes nós olhamos para o céu e a impressão que nós temos é que o céu ele está se movimentando, que as nuvens estão ali se mexendo, certo? Que estão, de fato, né? E assim, né, as estrelas, né, quando a gente olha um ponto e de repente parece que ela já está em outro ponto, ok? Mas nós vamos perceber que, na verdade, quem está se movimentando é a Terra, por causa do movimento de rotação. Que é isso, professor? É quando a Terra gira em torno de si mesma. É como se você começasse a rodar, você mesmo rodando. Esse movimento nós chamamos de movimento de rotação, que é realizado pelo planeta Terra, certo? E esse movimento ele é super importante porque ele vai determinar o dia e a noite. Por quê? Porque a Terra ela gasta 24 horas, né, para realizar esse movimento de rotação. Então, o lado que está de frente ao Sol será dia e o que está oposto será noite. E depois assim, né, vice-versa, ok? Por isso que a gente está aqui agora, né, no Brasil é dia. Mas em outros países, por exemplo no Japão, é noite. Por quê? Por causa desse movimento de rotação do planeta Terra, ok? Então, observe a imagem a seguir. Coloquei aqui para vocês, certo? Vamos dizer assim, né? Algumas retas caracterizando aí, né? Marcando os ângulos, né? Que o planeta Terra ele realiza ao movimentar-se, ok? Que, portanto, quando uma parte do planeta é iluminada pelo Sol, caracterizando o período do dia, do outro lado, né, não recebe sua luz, caracterizando a noite. Então, como eu falei, então o que vai acontecer? O planeta Terra ele está girando em torno de si mesmo, realizando esse movimento de rotação. O lado que estiver, né, virado para os raios solares será dia. O outro que não está sendo iluminado será noite. E aí, quando eu, né, realizar essa troca, no outro será dia e no outro noite, ok? E aí eu trouxe aqui mais algumas observações para vocês relacionados a esse movimento de rotação, como ele é importante, né? Para determinar o dia e a noite. Por quê? Imagina se existisse apenas dia. Seria um problema, né? Porque a gente precisa da noite para dormir. Ah, professora, mas eu posso deixar meu quarto escuro, tal, fechar as cortinas, que ia simbolizar a noite. Ok. Mas seria muito estranho, da mesma forma de que se não existisse o dia, né? A gente precisa dos raios do sol, nós precisamos, os raios solares, eles emitem para nós vitamina D, que é essencial para a nossa saúde. As plantas precisam realizar a fotossíntese, que acontece graças à incidência dos raios solares, né? Então, tanto o dia como a noite são extremamente importantes para a vida no planeta Terra, certo? E aí a gente vai ver aqui que existem alguns animais que têm hábitos noturnos, como assim? Eles preferem dormir durante o dia e caçar à noite. Então, um exemplo, né, são os gatos,
e são animais de hábitos noturnos, tanto que se a gente sai à noite pela cidade, dá uma olhada, a gente vai ver em um lugar ou outro o gato pulando muro, o gato correndo. Por quê? É do instinto desse animal, certo? Assim também são os leões, né, os grandes felinos. Então tem esse padrão de estar dormindo de dia e caçar à noite, até porque para eles é mais fácil, porque as suas presas estão ali adormecidas. Então, né, para eles é até melhor, tanto que alguns caçadores, né, pessoas que fazem caça de animais, fazem essa caça no período noturno, né? Caças que, infelizmente, acabam abatendo muitos animais que estão até em risco de extinção. Então, eu sou super contra isso, né? Mas, enfim. Então, pessoal, a rotação, né, também não é o único movimento realizado pelo planeta Terra. Por quê? Existe outro que leva mais tempo, cerca de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Né? Algumas literaturas, alguns livros arredondam esse número para 366 dias, não está errado, que é o chamado de translação. E o que é isso? Esse movimento determina o início e o fim de um ano, né? Como também as estações do ano. Então, a translação é um movimento em que a Terra, junto com os outros planetas, fazem ao redor do Sol. Então, a Terra ela vai fazendo ali o movimento de rotação, girando em torno de si mesma e, ao mesmo tempo, fazendo a volta em torno do Sol, ok? E esse movimento de translação vai determinar aí o ano, vai determinar as diferentes estações do ano, né? Porque conforme ela vai dando essa volta ao redor da Terra, vai ter alguns locais que terão uma incidência solar maior, então será verão. O outro que não está tendo essa incidência será inverno, né? Tem os espaços que dá entre um outro, então a gente vai ter primavera, outono. Então, graças ao movimento de translação, que a gente tem aí, né, as diferentes estações do ano. E aí a gente conta o ciclo, né, de início de um ano para outro, ok? Aí eu coloquei a perguntinha aqui para vocês. Você sabe por que existem as estações do ano? Como o eixo de rotação da Terra possui uma inclinação em relação ao plano de seu movimento ao redor do Sol, qualquer que seja a posição da Terra em sua órbita, o eixo de inclinação aponta sempre para a mesma direção. Observe a imagem a seguir. Né? Então, aqui a gente tem o Sol e aqui os meses marcando as diferentes estações, né? Então, outono no hemisfério sul, né? Aqui, verão no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul, no mês de setembro, e aqui setembro, outubro, no hemisfério norte, e assim vai, né? De acordo com essa movimentação de translação, as estações do ano elas vão, né, se diferenciando também dentro de cada diferentes regiões aí dentro dos meses, certo? Aqui, perceba que devido a essa inclinação, à medida que o planeta faz movimentos de translação, algumas regiões da Terra recebem mais luz ou não, dependendo da posição em que ela se encontra nos diferentes períodos, caracterizando assim as estações do ano. Observe a seguir as características de cada uma. Então aqui ó, dá pra gente ver bem na imagem, né? Que em alguns pontos a gente tem maior iluminação, maior incidência dos raios solares do que em outros. Então isso aí vai diferenciar as diferentes estações do ano. E aqui algumas características, né, que vocês inclusive já devem saber, porque a gente cresce ouvindo isso, né? Então, primavera é muito marcada pela estação das flores. Então, aqui, né, sucede o inverno, né, que vem depois do inverno e antecede o verão. Então, tem temperaturas amenas e agradáveis, aumento gradual das chuvas, ocorre reflorescimento da flora terrestre. Então, é um período em que a gente vê muitas flores, né, um período muito bonito. Verão, né, que é uma estação marcada aí pelo calor, certo? Tem altos índices pluviométricos, ou seja, é marcado por chuvas também. Os dias tendem a ser mais longos, que a gente chama de solstício de verão. É como se tivesse um dia mais longo do que a noite. Isso ocorre exatamente por causa da incidência solar estar diretamente
direcionada, né, para essa parte do planeta. Então, de fato, os dias são mais longos. É aquele período em que dá 6 horas da tarde, né, às 18 horas, e parece que o sol ainda está quente. Então, a gente chama isso de solstício de verão. Outono, né, a temperatura diminui gradativamente, as folhas das árvores tendem a cair. Então, a gente vê muitas folhas caídas, né, apresentando tons amarelados, indicando transição de estações. Se a gente for observar agora o nosso período, a gente está passando aí pelo outono, certo? Inverno, queda nas temperaturas, então é uma estação mais fria, né? As noites tendem a ser mais longas, então aqui é caracterizado pelo solstício de inverno. Por que solstício de inverno? Nesse período, pessoal, é como se as noites fossem mais longas, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter aí, né, das 6 horas da tarde às 18 horas, é como se estivesse tudo escuro. E é o que acontece por causa da incidência dos raios solares, né, em determinada região durante esse período, ok? E aí, nas outras estações, nós chamamos de equinócio, tá bom? Dentro da primavera e outono, porque é como se tivesse ali um equilíbrio, tanto em relação à mesma quantidade de dias e quantidade de noite, 12 horas certinho para cada um, para dar as 24 horas, certo? Antes de explicar aqui a nossa atividade, eu vou passar para vocês um vídeo bem legal que eu separei, que explica de uma forma bem didática tudo isso que eu falei, certinho? Então prestem bastante atenção que o videozinho é bem legal. Kákia, eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim. A missão começa agora. Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade. Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza 2 movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é de dia, e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não! Ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno.
Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, Ok, pessoal, então esse vídeo ele é bem interessante, né? Eu achei ele bem bonitinho, bem legal, porque explica de uma forma bem didática tudo isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, eu espero que nessa parte de conteúdos tenha ficado tranquilo, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, vocês sabem, né? É só me chamar. Agora eu vou explicar como vocês farão a atividade. Então, aqui na questão 1, tem um trecho de uma música dos Beatles, certo? A música está em inglês, porém não se preocupem, porque tem a tradução aqui embaixo, certo? Então, quem não é muito bom no inglês, pode ler a traduçãozinha que tem embaixo, certo? Então, falou assim, a música se refere à consequência de um dos movimentos realizados pela Terra. Qual deles? Explique. Então, aqui, nesse trecho dessa música, ao citar, né, essas frases aqui, em qual movimento realizado pela Terra, qual movimento realizado pela Terra está sendo citado aqui? Então, você vai colocar o nome, né, desse movimento que se encaixa bem aqui nesse trecho dessa música e explicar como que ele ocorre, tá bom? Bem fácil. A 2 diz assim, observe a imagem a seguir. Ela representa uma situação hipotética, onde o planeta não realizaria um dos movimentos mais importantes e que acontece diariamente, chamado de... Qual é esse movimento que acontece diariamente? Explique qual é a sua importância para o planeta Terra. Então, vocês vão ver, né? Vão colocar aqui o nome desse movimento e explicar qual a sua importância para o planeta Terra. 3. Relacione as estações do ano a seguir. Então, a gente tem aqui primavera, verão, outono e inverno. Então, vocês vão ver em quais dessas frases se encaixam. 4. O movimento que resulta em períodos de noite e dia realizado pelo planeta Terra costumava ser confundido há milhares de anos atrás, pois acreditava-se que o Sol se locomovia, que o que se locomovia era o Sol, né? Ou seja, não a Terra, mas o Sol. Como sabemos hoje, esse movimento que permite a alternação de dia e noite é conhecido como, então vocês vão marcar aqui, né, o nome do movimento que determina o dia e a noite, ok? E a 5 tem uma charge, desculpa, para vocês observarem. Então aqui, né, tem um solzinho, bom dia pessoal, aí as florzinhas, dá um tempo, cara, aguarde a sua vez, né? Então, ela refere-se às seguintes estações do ano. Então, quais estações do ano estão sendo referidas aqui? Então, se vocês observarem bem, vocês vão conseguir entender, certo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que, né, tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.